Meus irmãos, eu cumprimento a todos que estão nos acompanhando na live e aos irmãos aqui presentes, na paz do Senhor Jesus. Me sinto feliz pela oportunidade. Quero convidar os irmãos que estão nos assistindo para juntos lermos Marcos, capítulo 10, versículo 46. Evangelho de Jesus, escrito pelo evangelista São Marcos, capítulo de número 10, versículo 46, que diz assim a palavra de Deus. Depois foram para Jericó, saindo ele de Jericó com os seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E saltou. Versículo 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. 52. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia a Jesus pelo caminho. O texto que abordei para essa breve saudação, essa breve mensagem dessa noite, é um texto muito conhecido nosso, pois aqui está sendo narrado pelo evangelista São Marcos, um clássico do Novo Testamento. Não apenas Marcos faz essa narrativa, como também o evangelista Mateus e o evangelista São Lucas. Porém, a narrativa que Marcos faz é a narrativa que me chama a atenção e é o texto que Deus quer falar comigo e com você nessa noite. Pois aqui fala-nos sobre o ministério terreno de Jesus. Jesus, ele adentra a cidade de Jericó e entra na cidade, faz o seu ministério, opera alguns milagres, e após Jesus sair de Jericó, na saída da cidade, existe um homem cego, não apenas cego, mas também mendigo. E qual era a situação deste homem cego e mendigo? A Bíblia diz que ele era um homem que estava pedindo esmola. Essa era a situação, esse era o quadro desse cego. O texto dá o nome para este cego, o cego Bartimeu. Na verdade, Bartimeu não era o nome deste cego. Bar significa filho, Timeu é o pai deste moço, ou seja, é o cego filho do Timeu. Perceba que este moço está na cidade de Jericó e a prerrogativa que leva a sua vida são duas. Primeiro, ele é pobre e ele está cego. Ele está pedindo esmola. É um pedinte na beira do caminho. Porém, quem está saindo da cidade é um homem que revolucionou toda a cidade de Jericó. E este cego, tendo o seu defeito, a sua dificuldade, ele toma uma iniciativa
Pois a primeira lição que nós aprendemos com este cego, pois eu quero falar para os irmãos pelo menos 3 lições importantes que nós podemos aprender com o cego Bartimeu. Para muitas pessoas poderia apenas apontar o seu defeito, como o capítulo 10 e o versículo 46. Qual que é o defeito dele? Ele é cego e mendigo. O capítulo 10, no versículo 47, mostra uma atitude que caracteriza uma qualidade deste cego, que nós podemos aprender com ele. E qual que é? Versículo 47 diz assim: ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Ou seja, a primeira lição que nós podemos aprender com o cego Bartimeu está no versículo 47. Ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Ou seja, ele ouviu com a sua audição, um dos 5 sentidos que nós temos no nosso corpo. Ele era cego, mas não era surdo. Ele era cego e ele ouvia. Aqui está a primeira lição que nós aprendemos com o cego Bartimeu. Era alguém que tinha percepção auditiva, era alguém que sabia ouvir. Ele ouve, não ouve qualquer coisa, ele ouve falar o nome de Jesus de Nazaré. E quando ele percebe que é Jesus de Nazaré, ele começou a clamar. Ou seja, o que trouxe reação para a vida deste moço que era cego foi ter ouvido o nome de Jesus de Nazaré. O nome de Jesus causou reação na vida deste cego, pois somente o nome de Jesus causa reação no ser humano. Somente o nome de Jesus causa reação no homem. Ele teve reação porque ele ouviu. Ou seja, Deus está nos ensinando, através desse cego, saber ouvir as coisas certas. Ele ouviu algo que o motivou a fazer algo. Que foi? Ele começou a clamar. Ele ouviu falar de Jesus. O nome de Jesus é coisa boa. Então, quando ele ouve coisa boa, que é o nome de Jesus de Nazaré, causou uma reação. E a reação que causou foi começar a clamar, foi começar a gritar, foi começar a fazer alguma coisa. Porque você e eu só vamos sair da inércia, só vamos sair do lugar em que nós estamos quando nós começarmos a ouvir as coisas boas. O profeta Isaías falou: quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho, daqueles que anunciam coisas boas, daquele que faz ouvir a paz. A Bíblia diz em Hebreus que a fé, em Romanos, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Só ouvindo a palavra de Deus que nós temos reação. Tem pessoas hoje que está perturbada em casa, está na depressão em casa, está na síndrome do pânico em casa, porque tem prestado ouvido para Satanás. Só tem ouvido notícias ruins, só tem ouvido coisas ruins. Mas nessa noite Deus está te convidando, através da atitude do cego Bartimeu, passar a ouvir coisas boas. E a melhor coisa que você tem para ouvir é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. O cego ouviu a palavra de Deus. Porque hoje tem pessoas que estão dentro de casa, mas fica lá na Rede Globo, ouvindo aquelas coisas, fica vendo novela, ouvindo aquelas coisas, o dia inteiro ouvindo lixo, ouvindo coisas que não edificam. Mas nessa noite Deus está te convidando, preste seu ouvido à palavra de Deus, ouça mais cânticos na sua casa, ouça pregação na tua casa, não dê seu ouvido para Satanás, dê seu ouvido para Jesus, porque a palavra de Deus é melhor para a tua vida, vai te dar força. E qual foi a força que o cego conseguiu? Ele começou a clamar. Quem ouve coisa boa, toma iniciativa. O que causou a reação no cego foi ouvir o nome Jesus de Nazaré. E o que ele fez? Ele começou a clamar e a dizer. Segunda reação está no versículo 48. Muitos o repreendiam para que se calasse,
mas ele cada vez mais gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A segunda lição que nós aprendemos com o cego Bartimeu é que por muitos que vieram contra ele, para que ele parasse de clamar, ele clamava cada vez mais. Então a primeira lição é prestar o ouvido para Jesus. A segunda é clamar. Não deixe de clamar por causa de oposição. Perceba no texto que quem pediu para que o cego calasse não foi Jesus. Jesus ficou calado. Quem pediu para que o cego parasse de gritar foi a multidão, foi o povo, não Jesus. Ou seja, enquanto Jesus não falar, não pare de gritar, não perca o propósito, não perca o alvo. O alvo é Jesus, então continue clamando, continue gritando. Não dê ouvidos para a multidão, porque a multidão não garante a tua bênção, a multidão não garante a tua vitória. A multidão quer te parar, a multidão dos problemas, as multidões das dificuldades, as multidões da falta de dinheiro quer te parar. Mas a lição que o cego Bartimeu nos ensina nessa noite, mesmo que muitos tenham se levantado para te parar, não pare de clamar, não pare de gritar. É no seu clamor que Jesus vai parar e pedir para que te chame. Ou seja, quando o cego clamou, foi um clamor diferenciado. E qual foi? Ele clamou dizendo: Jesus, filho de Davi. Mas ele ouviu que era Jesus de Nazaré. Mas porque ele clamou Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi, é um título messiânico. Somente aquele cego conseguiu observar em Jesus o título de messiânico. Você é o Messias, o Senhor é o Cristo. A multidão me falou que o Senhor é o morador de Nazaré, mas para mim o Senhor é o filho de Davi. Ele clamou diferenciado, e a Bíblia diz que ele clamava cada vez mais. Ao invés de você parar de adorar, de buscar, Deus está te convidando a clamar cada vez mais. Busque cada vez mais, grite cada vez mais. Mas pastor, eu não consigo orar 5 minutos. Ore 5 hoje, ore 10 minutos amanhã. Não estou conseguindo clamar nenhuma hora. Ore 1 hora hoje, ore 2 horas amanhã. Vai aumentando a intensidade da tua oração, do teu grito, do teu clamor, porque enquanto você clama, Deus está preparando para você uma surpresa. E qual que é? Jesus parando e mandando te chamar. Levante a mão aí na sua casa e adore a Deus. A terceira lição, para terminar, está no versículo 52. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e a seguir a Jesus pelo caminho. Quando ele segue Jesus pelo caminho, ele nos ensina a terceira lição. E qual que é? A intimidade com Jesus. Ele primeiro ouve Jesus, ele clama e grita, e terceiro, segue pelo caminho. O cego está nos ensinando o caminho da intimidade com Jesus. E qual que é? Ouvindo ele, clamando a ele e andando no seu caminho. Com este acontecimento que está acontecendo na terra, muitas pessoas pararam de seguir a Jesus pelo caminho, porque a igreja está fechada, mas o céu está aberto. O céu sempre permanecerá aberto. Então não olhe porque o templo se fechou. O céu está aberto para você. Segue a Jesus pelo seu caminho, segue Jesus pelo caminho dele. Ele nos ensina a ter uma intimidade, um relacionamento. Deus não é Deus de 4 paredes. Deus não fica dentro de uma igreja fechada. Deus, ele está dentro do teu coração. Deus quer ter relacionamento contigo no seu caminhar, no seu andar, no seu deitar, no seu levantar. Quem anda com Deus não está sozinho, independente das circunstâncias e dos acontecimentos do nosso planeta, da nossa geração. Jesus não mudou. Ele é o mesmo que diz em Mateus, que onde está 2 ou 3
reunidos em meu nome, eu ali também estarei. Não interessa se é na sua casa, não interessa se é na igreja, não interessa se é no monte, não interessa o lugar. Se você está falando de Jesus, Ele está presente no ambiente para operar um milagre na tua vida, na tua família, no teu lar. Então aprendamos hoje com o cego Bartimeu, ouvindo a Jesus, gritando por Ele, e terceiro, conquistando uma intimidade de relacionamento com Ele. Glória a Deus. Eu quero deixar essa mensagem para o seu coração nessa noite. Se alguém vier para tentar te parar no relacionamento, lembre dessa ilustração que eu vou falar agora. Existia um moço, na verdade, tinha muitos sapinhos dentro de um lago. E naquele brejo, onde tinha muitos sapinhos, muito sapo, os sapos viram em cima de um pé de árvore uma nota valiosa. E os sapos começaram a subir naquela árvore e alguns caíam. Os que estavam embaixo falavam: desce, não vai conseguir. E aqueles desanimavam. Via alguém subindo, mas aí os sapos que estavam lá embaixo, que não conseguiram subir, falava para o sapo que estava subindo: desce. E o sapo descia. Só que havia um sapinho que ele começou a subir a árvore. Todo mundo falou: desce, vai cair, não vai conseguir, não vai alcançar. E o sapo subindo a árvore, o sapo subindo. E o sapo foi subindo até que ele pegou a nota. E o sapo desceu da árvore com a nota na mão, valiosa. Quando ele chegou no arraial, a mãe do sapo estava junto. Os outros sapinhos falaram assim: por que que ele não parou? Por que que nós falamos e não desistiu? A mãe do sapo falou assim: é porque o meu filho, ele é surdo e mudo. Ou seja, enquanto vocês falavam para ele descer, ele não dava ouvido. Ele era mudo também. Não queria perder tempo gastando saliva com quem não interessa. Ele sabia que o alvo dele era nota. Então olha para Jesus e não dê ouvido aos sapinhos que querem fazer você parar na caminhada. O sapinho é o Satanás. Ouça a voz de Deus. Vamos orar nessa noite. 15 minutos eu preguei. Eu quero orar com vocês nessa noite. Querido Deus e Pai, obrigado por essa noite, por essa oportunidade. A Tua palavra que o Senhor me deu nesse dia, Pai, está no Teu altar. Deus, alcança cada um dos corações, dá-nos sensibilidade espiritual e ajuda-nos a clamar ao Senhor em oração, para termos o resultado final, que é a intimidade com o Teu Espírito Santo. É isso que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.